Imagina só se você aí no conforto da sua casa estivesse vivendo tranquilamente e quando de repente aparecesse alguém idêntico a você, só que bem mais estranho e mal, digamos assim. Seria completamente assustador, não é mesmo? Bom, é mais ou menos isso que acontece com a teoria de doppelgangers. Oi, você aí, daqui quem fala é a Yas e sejam bem-vindos ao Terminal Mistério. Doppelganger é uma palavra que surgiu na Alemanha e que significa duplo ambulante, algo do tipo. E esse termo é usado para se referir a pessoas muito semelhantes, não necessariamente gêmeas, mas quase gêmeas, muito parecidas. Toda essa ideia de doppelganger surge a partir de lendas alemãs que acreditam que uma criatura é capaz de copiar todas as características de alguém e se transformar naquela pessoa. E além de se tornar quase um gêmeo idêntico daquela pessoa, acompanhar ela ali durante a sua vida e ficar bem próxima em todos os momentos. Quem deu nome para toda essa teoria foi um escritor chamado Jean Paul, lá em 1796, há muitos anos atrás. Ele escreveu um romance chamado Siebenkas, e nesse romance o protagonista era convencido, por seu irmão gêmeo do mal, a forjar sua morte para poder fugir de um casamento que provavelmente seria arranjado. Algumas outras culturas também acreditam na existência de doppelgangers, mas eles acreditam que é como se fosse um irmão gêmeo seu que tivesse a sua versão má. E ele vem para trazer má notícias e para te convencer, te influenciar a fazer coisas más. Cientificamente, há a possibilidade de existir milhares de pessoas com o rosto bem parecido com o seu ou com características físicas do corpo bem semelhantes. Isso é bem comum. Mas pensando no lado científico, não é como se essa versão sua, essa pessoa parecida com você, fosse seu gêmeo idêntico e viesse fazer mal, ou fosse sua versão, a versão pior de você mesmo. Bom, depois dessa breve explicação do que é doppelganger e você entender mais ou menos do que se trata, a gente vai passar agora para um caso que aconteceu há muitos anos atrás, lá em 1845 na Letônia. Emily Saget, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, era uma professora em uma escola que era tipo um internato que era só para meninas. Ela dava aula de francês e era muito querida pelos alunos e também pelos funcionários ali daquela escola. A Emily era uma professora muito dedicada e estava sempre ali perto das alunas, interagindo. Até que um dia ela estava dando aula normalmente, escrevendo ali na lousa, quando 3 alunas perceberam que do nada, de repente, apareceu alguém que era exatamente igual a ela e estava imitando os movimentos dela. Tudo que ela fazia, que ela escrevia na lousa, a pessoa fazia igual, só que ela não estava com giz na mão e nem estava escrevendo na lousa. E aquilo foi bem estranho, mas como se tratavam de crianças e apenas 3 meninas viram, elas acharam que era a irmã gêmea dela ou alguém que fosse só muito parecido. Em outra situação também, quando as alunas e os funcionários estavam ali comendo num horário de pausa e todos estavam ali se alimentando juntos, também algumas alunas viram essa doppelganger da professora Emily atrás dela, também imitando os movimentos dela como se estivesse comendo. E eu acho que isso deve ter sido muito assustador, porque imagina só, você tá ali sentado e de repente falarem pra você que tem alguém atrás de você fazendo exatamente o que você tá fazendo, só que meio que de uma forma esquisita, pois ela não tava com garfo, nem comendo nada, mas estava imitando exatamente o que a Emily fazia. Mas o momento mais assustador que
aconteceu ali, a coisa mais assustadora que ocorreu foi um dia que as alunas estavam tendo aula e a sala estava cheia, não sei exatamente quantas alunas tinham, e dava pra ver que pela janela, do lado de fora, a professora Emily estava caminhando pelo jardim da escola que tinha ali. E ela estava ali caminhando, observando, sabe, meio que só matando tempo. E os alunos estavam tendo aula ali com o professor, mas em certo momento ele sai da sala para resolver alguma coisa e diz para as alunas que logo ele volta. E de repente, todas as alunas conseguiram ver a suposta professora Emily entrando na sala, sentando na mesa ali do professor, sentando no mesmo lugar que ele estava, e ficar parada. Mas as alunas tentaram interagir, conversar, falar com ela o que estava acontecendo, mas ela não falava nada, ela estava simplesmente estática, sentada. Até que uma das alunas tentou se aproximar e simplesmente a suposta professora Emily desapareceu na frente de todas as alunas. E aquilo causou um maior rebuliço na escola, pois era algo muito estranho. E quando a professora Emily foi questionada pela diretora, ela falou que realmente ela estava ali no jardim, que ela não tinha entrado dentro da sala de aula, mas que observando as alunas, ela estava pensando em como ela queria estar ali dando aquela aula que as alunas estavam tendo, que se eu não me engano era de costura ou algo assim. Então meio que a doppelganger dela fazia coisas que ela pensava ou que estava ligado diretamente com o pensamento dela. Tipo, naquele momento ela estava querendo dar aula, então a doppelganger dela se materializou ali e estava realizando um desejo dela, digamos assim. Todo mundo ficou sabendo daquilo, a diretora, todos os outros professores, e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Mas todo mundo preferiu ficar quieto e relevar aquilo. Afinal, a gente está falando de uma época, há muito tempo atrás, onde se aquilo acabasse saindo daquele local e as pessoas em volta ficassem sabendo, provavelmente ela ia ser muito julgada, as pessoas evitariam ela podia até não conseguir mais emprego só por conta disso, porque a gente sabe que as pessoas naquela época tinham muito medo e acreditavam muito nessas coisas e julgavam muito também. Mas em determinado momento, uma aluna acaba comentando com os pais vão até a escola e questionam por que aquilo estava acontecendo, que aquilo não poderia ficar assim, aquela professora não poderia permanecer dando aula para a filha deles e para outras crianças. Até que, de tanta pressão daqueles pais e de outros pais, a professora Emily acaba tendo que ser demitida, porque alunas começaram a sair da escola. E no fim, ninguém mais teve notícias da professora Emily, não teve mais registros, assim, ninguém ficou mais sabendo de escolas que ela poderia ter dado aula depois dessa escola que teve todo esse rebuliço e aconteceram essas coisas. E no fim é uma história bem triste, porque a gente vê que por conta dessa situação com a doppelganger dela, ela acabou perdendo o emprego e provavelmente deve ter se isolado em algum lugar, porque provavelmente ela deve ter sido muito julgada. Então, a partir dessa história e de toda a origem do que eu falei um pouco antes dos doppelgangers, a gente vê que é uma coisa que está presente na humanidade há muitos anos. Até em relação aos Apalaches, que a gente viu bastante, né, nos últimos tempos na internet, essa questão de doppelgangers e de skinwalkers também, que supostamente meio que assombram ali aquela região. Bom, eu sei que se algo do tipo acontecesse comigo, eu ficaria completamente assustada, não sei vocês, mas é algo que, se existisse de fato, pode causar muito medo, assim, nas pessoas, inclusive em mim. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta outros conteúdos que eu posso trazer aqui, que vocês gostariam de ver eu falando. E é isso, tchau!